E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos começar a falar da fase do Jim Shooter na Legião dos Super-Heróis, que na época que ele começou, ele só tinha 14 anos e mudou o rumo dos quadrinhos da DC. Mas antes eu queria só falar o seguinte, que eu deixei passar algumas coisas que era pra estar lá na parte 3, mas eu vou compensar agora, né? Primeiro, lá na Adventure Comics número 328, tinha um garoto chamado Command Kick, que na época chamou a atenção da Legião e conseguiu entrar para a equipe, né? Até o poder dele era criar ilusões bem convincentes. Mas logo que ele entra, parece até aquela história que eu contei da sonhadora. Ele começa a ser um garoto arrogante e começa até a deixar os membros da Legião em coma. Antes que ele fizesse isso com todos, né, os que sobraram da Legião descobriram que o Command Kick tinha fraqueza a ouro, então eles conseguem imobilizá-lo e eles descobrem que na verdade ele era possuído por um demônio lá do seu planeta e consegue realizar o exorcismo, e aí depois ele sai da equipe, né, porque ele já perdeu seus poderes. Já na edição 330 da Adventure, tem uma história parecida com a do anterior, que agora é um garoto chamado Dynamo Boy, que ele foi escolhido, né, lá por seres do seu planeta para desmantelar toda a Legião. Mas assim, na boa, olha a cara de meliante desse sujeito. Eu não deixaria entrar nunca nessa equipe, né? Mas tudo bem, os caras eram meio inocentes na época. E no começo, o Dynamo impressionou bastante o Astro, né, com seus poderes. Na verdade, ele não tinha poder nenhum, ele usava uma tecnologia que dava várias habilidades, né? E na seleção, ele foi o único a passar, porque tinha até outras pessoas. Tinha a Io Full Ethel, que tinha vários olhos na cabeça, né, um poder bem estranho. E tinha também o Demes, né, que era um cara que só conseguia atrair toda a sujeira pra ele. Era um cara que não tomava banho, o cascão da época, né? E novamente parece também aquela questão lá da sonhadora, né? Uma vez que ele estava membro da equipe, ele conseguiu expulsar os demais membros usando até a própria lei da Legião. Eu vou até falar aqui um parênteses aqui, porque assim, essa era uma história dupla, mas assim, mas o que que tem ser uma história dupla? É porque assim, nós estamos em 65, onde as revistas sempre é aquela mesma coisa, aquela história fechada, né, bem coisa da Era de Prata, Era de Ouro. E histórias duplas na época era uma coisa revolucionária. Antes mesmo teve até o plot do Senhor do Tempo que eu contei pra vocês, que demorou 20 revistas pra concluir, né? Eles iniciaram e foram indo lá, tentando depois deixar esse mistério. Então, sim, a Legião foi pioneira nisso, então, até pela quantidade enorme de personagens, fazia sentido ter histórias em duas partes. E na continuação dessa história, o Dynamo Boy ele tinha expulsado todo mundo da Legião e assim ele consegue criar sua nova equipe com vilões. Dessa forma, ele aceita a Legião dos Supervilões, né, dentro da sua nova equipe, e vocês sabem, né? Quando tem dois vilões geralmente unidos, geralmente ocorre alguma traição. A Legião de Supervilões engana o Dynamo Boy, fazendo com que ele fuja ainda mais para o futuro. E nós até já fizemos aqui um vídeo falando que nesse vídeo era o futuro mais distante da DC, e já preciso também fazer aqui um retcon, né? Porque naquela oportunidade o Superman foi para 1 milhão de anos no futuro, e aqui o Dynamo Boy vai para 1 trilhão de anos no futuro, onde o planeta Terra já era morto e sem possibilidade de retornar, né? Então acabaram matando o garoto aí, né? Pesado o fim dele. E no fim, a Legião dos Super-Heróis assistiu tudo que estava acontecendo ali com os vilões e desafiam eles, né? Ganham e acaba voltando tudo ao normal, né? E por fim, só para fechar aqui esses comentários em relação ao vídeo anterior, o nosso amigo Dantas aqui, o inscrito do canal, tinha mandado uma mensagem: por que o Relâmpago tá com o braço de metal, né? Assim, então, essa história foi contada também na Adventure Comics, na 332, e basicamente é uma história, uma adaptação do Moby Dick, só que no espaço. Eu acho que é a primeira vez que eles fizeram algo assim, né, da baleia no espaço, porque eu lembro que apareceu até no desenho do Caça-Fantasmas, mas em 86, 20 anos depois. E eu lembro também que eu vi uma matéria, até pesquisei, eles cogitaram fazer um filme, né, na década passada, sobre essa história, né, da baleia estar no espaço. E nessa história, a baleia estava atacando umas naves, depois ela entra no planeta e está atacando umas casas, e o relâmpago tenta espantar ela usando seus raios, né, só que a baleia reflete, os raios mudam de cor, fica na cor verde e atinge o braço direito do relâmpago. E ele meio que fica necrosado e precisa amputar esse membro, e é por isso que a partir de então ele usa essa prótese metálica. Bom pessoal, fechamos o que tinha para fechar ali, né? Agora podemos avançar nas histórias e podemos enfim falar quem é esse Jim Shooter, né? Como é interessante a história dele. Eu até procurei vídeos que tem justamente o Jim Shooter falando, porque para ouvir a versão dele das histórias e não simplesmente alguma matéria sobre ele, né? E assim, ele fala que ele começou a ler quadrinhos quando tinha 8 anos,
mas logo encheu o saco da DC porque ele achava tudo a mesma coisa, né? Sempre aquela história assim, a Lois quer casar com o Superman, ou ela quer descobrir a identidade do Superman, não tinha muito uma evolução sobre isso. Então ele se cansou de quadrinhos da DC e depois foi até ler Tio Patinhas, outra dessas histórias. Mas assim, é um garoto de 8 anos, faz normal você não gostar muito, né, de uma coisa e gostar de outra. Mas quando ele estava com 12 anos, ele precisou fazer uma pequena cirurgia e na sala de recuperação desse hospital tinha milhares de revistas. E lá, né, porque ele estava lá deitado, ele tinha que começar a ler. Então ele voltou a ler a DC, mas ainda assim ele achava a mesma coisa. Então ele viu as revistas da Marvel e ele ficou bastante interessado, né? Porque realmente a Marvel na época era uma outra pegada, né? Principalmente assim, por conta do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico, né? Era o Stan Lee, Jack Kirby, o Steve Ditko no Homem-Aranha também. Então era uma coisa que eles pegavam personagens mais humanos, né? E a DC ainda estava na mesma pegada de uns seres mais fantásticos. No Aranha até ele percebeu que quase toda revista tinha um vilão novo, assim, tinha realmente essa outra pegada. Então ele bateu o pé e decidiu assim, eu quero virar escritor de quadrinhos, não pelos motivos óbvios, de que eu sou um adolescente que ama esses personagens, e sim porque ele precisava demais do dinheiro. O pai dele trabalhava numa metalúrgica e não conseguia nem se manter a família dele, assim, não ganhava dinheiro suficiente para todos eles. Então, assim, o Jim Shooter estudou por um ano inteiro, né, as revistas, as histórias, assim, o que é que eu gosto mais dessa? Essa outra aqui, por que é que eu não gostei tanto e tudo mais. Assim, então ele fez todo esse esquema, anotou tudo aquilo e no ano de 65, aos 13 anos, ele escreveu e desenhou algumas histórias da Legião e enviou para DC. Na época até o Jim teve uma ideia até que genial, porque ele não conseguia assim escrever melhor que o Stan Lee ou Jack Kirby da Marvel. Então ele decidiu fazer o quê? Ele escolheu a DC porque lá ele tinha mais chance de conseguir um emprego aplicando o que ele gostou na Marvel. E a Legião foi o grupo que ele escolheu para fazer isso, porque o maior ponto positivo da Legião também é o seu ponto mais fraco, que é a quantidade de personagens, né? Porque assim, se tem muito personagem, não dá tempo nem de você criar uma personalidade para eles. Então, basicamente, a personalidade deles era o próprio poder, né? E criando essas personalidades, né, para cada um, as pessoas conseguiam se identificar mais e, consequentemente, a DC ia vender mais. Pelo menos era isso que a Marvel fazia na época. Aliás, eu paro disso aqui, eu vou começar a fazer também vídeos contando a história dos escritores, artistas, roteiristas da DC e queria saber se vocês acham uma boa ideia. Aproveita e já deixa o like aqui também. Aliás, deixa até os comentários, ultimamente vocês estão me abandonando um pouco nos comentários, comenta aí que eu gosto demais quando vocês participam, certo? Então, no dia 10 de fevereiro de 66, o Mort Heisinger, né, que era o editor dos títulos relacionados ao Superman na época, ele ligou para o Jim e disse que queria comprar as histórias que ele enviou e ele também queria que ele virasse um escritor regular da DC. A primeira tarefa que ele passou para ele foi escrever uma história Supergirl, 12 páginas e que tinha que mandar na próxima semana, né? Tipo assim, basicamente tinha 8 dias. Então ele escreveu e até saiu aí na Action Comics número 339, né? Brainiac Blitz, o nome dessa história. E desde essa primeira história de Supergirl, o Jim sempre se manteve ocupado, né? Sempre aparecia outra história, escreve outra aqui do Superman, escreve outra aqui, vai. E ele foi sempre recebendo esses pedidos. E ele ficou assim até, né, abril, né, de fevereiro até abril, quando ele recebeu uma outra ligação do Mort Heisinger falando assim, olha, a gente precisa ensinar algumas coisas para você, então venha para Nova York e nós vamos trabalhar aqui no escritório da DC, né? Na época, o Jim deu uma hesitada, né? Porque da idade, falta de dinheiro, a distância também, né? Já que ele morava na cidade de Pittsburgh, que ficava a 600 quilômetros de Nova York. Então o Heisinger, percebendo essa hesitação, e perguntando, ei, qual é a sua idade? Aí ele, tenho 14 anos, acabei de fazer. Passa o telefone para sua mãe, tipo assim, né? Aí ele explicou toda a história para a mãe do Jim, né? Dizendo que ele era um prodígio. Ela concordou, né, para ir para Nova York com ele, só que eles teriam que esperar até junho, quando acabava as aulas, né, porque lá nos Estados Unidos o semestre começa em agosto, mais ou menos, e vai até junho, tem as férias de verão para eles, né. Aí depois o Heisinger voltou a falar com o Jay e falou assim, olha, eu não importa a sua idade, eu vou tratar você que nem eu trato os outros escritores aqui, e fique sabendo que em algum momento eu vou até gritar com você também. E não era tanto uma novidade para DC, né? Porque o Cary Bates, até a gente comentou no vídeo da Terra Prime, ele era de menor nessa época também, 66, né? Ele tinha 17 anos, mas o Jim tinha 14, era muito mais jovem. Então, assim, ainda assim era parecer uma criança lá, né? Então, o Jim Shooter, ele entrou na Adventure Comics número 346 e nessa história ele acrescentou 4 personagens.
O primeiro foi o Karate Kid, né, que é o Val Armour da Terra, que ele é um mestre de todas as artes marciais. Depois a Princesa Projecta, que seria do planeta Orando, e ela tem o poder de criar ilusões. O próximo é o Ferro, né, o Andrew Nolan também da Terra, que tem a habilidade de se transformar totalmente em ferro, e mesmo quando ele não está transformado, ele já usa uma armadura que cobre todo o seu corpo. E por fim tem o Nemesis Kid, né, que é o Heart Drifter do planeta Miar, que ele tem o poder de se adaptar a qualquer oponente usando seu poder de alquimia. Aliás, até na própria capa da 346 já mostra que um desses quatro é um traidor, né? E até na próxima revista já vai ser revelado que é o Nemesis Kid, esse traidor. E o legal, assim, que o Karate Kid foi um personagem criado antes do boom de filmes de artes marciais que começou nos anos 70. Ele fez até um grande sucesso nessa época, porque ele até foi o primeiro membro da Legião a ganhar uma revista própria. E como curiosidade, até em uma entrevista, perguntaram pro Jim Shooter se o filme Karate Kid, lá nos anos 80, teve problemas de direitos autorais, né? E sim, eles receberam a notificação da DC, e até você pode observar que nos créditos finais aparece a seguinte frase, né? A DC concedeu o nome, né, de Karate Kid para o filme. Até em um dado momento, um outro cara processou a Columbia Pictures, né, que foi a produtora do Karate Kid, alegando que foi ele que criou o personagem muito antes, né, dizendo que ele criou o personagem em 68. Aí o Jim Shooter foi chamado para uma corte federal para provar que ele tinha inventado em 66, 2 anos antes, né? Mas para quem não conhece, o personagem Karate Kid da Legião não se parece nada com o do filme. É que no filme eles precisavam somente do nome mesmo. Na verdade, a criação do Karate Kid se deu porque o Jim Shooter percebeu que na Legião faltava personagens com poderes mais físicos. Tinha só basicamente o Superboy e o Mon-El. O resto era soltando rajada de poderes com as mãos, né? E até por conta disso ele também criou o Ferro, né? Ou Ferro LED, tanto faz, que no Brasil ficou somente Ferro. E seria o primeiro personagem que teria o rosto coberto e não saberíamos de início quem estava por trás. E a ideia inicial do Jim era colocar que o Ferro fosse um personagem negro, né? E um dia ele ia revelar isso. Só que quando ele contou pro Mort Hasg, ele falou, não, Vetor, não pode, não sei o que, isso aí vai dar problema, a gente não vai conseguir vender lá na região do sul, não sei o que é aquela região mais preconceituosa na época, né? E é engraçado que até nessa época a DC só tinha tido um único personagem negro que era dentro daquele grupo do Sargento Rock, né? Então, ou seja, é uma coisa nada popular. No mesmo ano, em 66, a Marvel criou o Pantera Negra, mas a DC ainda ficou atrasada por alguns anos, até a chegada do Mal Duncan, né, nos Jovens Titãs, depois com Lanterna Verde John Stewart e assim por diante. Mas antes eles não tinham nenhum personagem, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é a cabeça do Jim Shooter na época, porque ele disse que não entendia. Primeiro que a história se passava no futuro, então provavelmente esse problema racial, né, 1000 anos depois já teria que ter sido resolvido. Segundo que também na Legião, eles convivem de boa com o personagem verde, né, que é o Brainiac 5, com o personagem laranja, que é o Camaleão. Por que um personagem negro não poderia conviver com eles? Então ele não entendia na época o porquê disso. E justamente por causa dessa recusa com o Mort Hasg, aí o Jim Shooter decidiu assim, não, tá bom, será que você não quer deixar eu fazer isso? Eu vou dar um outro destino para ele, que vai ser o primeiro personagem a se sacrificar, no caso ele vai morrer e permanecer morto, né? Porque até já contei também nos vídeos anteriores que o Relâmpago morreu, passou 8 meses e foi ressuscitado. Dessa vez o Ferro vai ser de verdade, né, o primeiro a se sacrificar. Bom, pessoal, queria só contar inicialmente como é que começou esses bastidores do Jim Shooter, né? Então, ele vai criar vários vilões que vai ficar marcante na Legião. Isso a gente vai contar nas próximas partes desse vídeo. Então, deixa o like aí se você não deixou antes. Comenta se vocês querem ver vídeo desses autores e escritores. Ah, eu quero ver a história do Grant Morrison, a história do Alan Moore, a história do Jerry Siegel, Joe Shuster e tudo mais. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!